Você já parou para pensar sobre o que realmente significa ser um artista na era da inteligência artificial? Neste vídeo, vamos explorar como a tecnologia está redefinindo a criatividade e a autoria na produção artística. Prepare-se para uma jornada fascinante que desafia tudo o que você acha que sabe sobre arte e inovação. Você pode se surpreender com o que vem a seguir. A história da criação artística é longa e complexa, marcada por rupturas e inovações que refletem o contexto social, político e tecnológico de cada época. Desde as primeiras pinturas rupestres, que traçam a vida cotidiana de nossos ancestrais, até as obras-primas do Renascimento que desafiaram as normas estabelecidas, a arte sempre buscou não apenas expressar a visão do artista, mas também capturar a essência da experiência humana. A tecnologia tem desempenhado um papel fundamental nesta jornada, atuando como um aliado ou um adversário, dependendo do ponto de vista. A invenção da fotografia, por exemplo, provocou um debate intenso sobre o valor da pintura, levando artistas a explorar novas abordagens criativas. Nos tempos modernos, com a ascensão digital, novas ferramentas como software de design gráfico e plataformas de compartilhamento de arte transformaram a produção artística. A tecnologia deixou de ser um mero instrumento e tornou-se uma extensão da criatividade humana, dando vida a novas formas de expressão. Neste contexto, surgem agora as inteligências artificiais, que trazem consigo quesitos sobre autoria e originalidade, questionando a natureza mesma da criação artística. Assim, a interseção entre arte e tecnologia continua a evoluir, desafiando noções estabelecidas e propondo novas possibilidades de interação. A ascensão das inteligências artificiais na produção artística representa um marco na evolução da criatividade. Atualmente, algoritmos sofisticados são capazes de analisar estilos, tendências e até mesmo as emoções expressas em obras anteriores, criando novas composições e peças artísticas. Essa nova forma de expressão levanta questões significativas sobre a definição do artista. Se a inteligência artificial pode criar arte, quem é o autor? Seria a máquina, o programador que a desenvolveu, ou o usuário que a direciona? Além disso, a facilidade de produção facilitada pela inteligência artificial democratiza o acesso à arte, permitindo que pessoas sem treinamento formal em artes possam criar e compartilhar suas obras. No entanto, essa acessibilidade suscita debates éticos e filosóficos sobre a verdadeira essência da criação. Enquanto algumas vozes celebram a inovação e a expansão da criatividade, outras se preocupam com a perda da originalidade e a homogeneização da arte. À medida que a inteligência artificial se torna parte integrante do processo criativamente, a polaridade das opiniões continua a crescer, refletindo a diversidade de experiências e valores em nossa sociedade. Casos notáveis de inteligências artificiais na produção artística têm capturado a imaginação do público e desafiado as convenções. Um exemplo famoso é o projeto Edmond de Bellamy, uma pintura criada através de um algoritmo generativo que utiliza um banco de dados de retratos históricos. O resultado, uma imagem intrigante e nebulosa, leiloada por $432.500, não apenas impressionou pela qualidade estética, mas também pela questão que levantou: o que significa a autoridade na arte? Outro exemplo digno de nota é The Next Rembrandt, que utilizou o aprendizado de máquina para analisar as características do trabalho de Rembrandt e criar uma nova pintura no estilo do mestre. Esses casos demonstram como a inteligência artificial não apenas replica estilos, mas também propõe novas interpretações. Além de encantar espectadores, essas criações frequentemente geram discussões sobre a autenticidade no meio artístico, levando críticos a refletirem sobre o que constitui a arte verdadeira. A produção de arte pela inteligência artificial não é isenta de críticas, mas sem dúvida alimenta um riquíssimo diálogo sobre o futuro da produção criativa. Os impactos da tecnologia na definição de arte são profundos e multifacetados. A introdução da inteligência artificial na produção artística não apenas altera as técnicas e os métodos de criação, mas também desencadeia um processo de revisão da própria definição de arte. O que antes era considerado como uma expressão única e inimitável de um homem ou mulher agora é, em parte, reproduzível por um algoritmo. Essa transição leva a um exame mais crítico das intenções por trás da arte e sua função na sociedade. Se uma obra é criada por uma máquina, que sentimentos ela evoca e de onde vêm os valores estéticos atribuídos a ela? A arte agora pode ser uma colaboração entre humanos e máquinas, onde a inspiração e a execução se entrelaçam em um novo paradigma.
Este novo cenário exige que críticos, curadores e o público reconsiderem suas pressuposições sobre o que significa ser criativo. As exposições de arte que incluem obras geradas por inteligência artificial estão se tornando mais comuns, convidando os espectadores a vivenciar a arte de maneiras diferentes. Num mundo em constante mudança, a intersecção entre a criatividade humana e a inteligência artificial continuará a expandir, desafiando normas e criando novos modos de experiência artística. A pergunta sobre quem é o autor de uma obra criada por uma inteligência artificial é uma questão complexa e cheia de nuances. Tradicionalmente, a autoria está atrelada à ideia de um artista individual, um criador com intenção, emoção e uma visão única. No entanto, com o advento da inteligência artificial, o conceito de autoria começa a ser reavaliado. Se uma máquina, programada por um humano, gera uma obra de arte por meio de algoritmos, qual é o papel do programador? Seria ele o verdadeiro autor, ou a máquina, dotada de sua inteligência, deve ser considerada a criadora? Este novo paradigma provoca um debate enriquecedor sobre a essência do que significa criar. Além disso, também convida o espectador a refletir sobre a natureza da inspiração, um componente essencial do processo criativo. Diante disso, muitos começaram a considerar o próprio ato de criação como uma colaboração entre humanos e máquinas, uma coautoria que representa a fusão da criatividade humana com a capacidade analítica da inteligência artificial. Essa mudança de perspectiva desafia não apenas a definição de autoria, mas também como valoramos e apreciamos a arte em sua forma mais pura. Os aspectos legais que cercam a autoria na produção artística gerada por inteligência artificial são altamente controversos e ainda estão em desenvolvimento a nível global. Leis de direitos autorais foram elaboradas em um contexto onde a criatividade era exclusivamente humana, e agora enfrentam o desafio de se adaptar a esta nova realidade. Antes, a criação de uma obra de arte gerava automaticamente direitos autorais que garantiam ao autor a exclusividade sobre a reprodução e distribuição de seu trabalho. Porém, quando uma obra é criada por uma inteligência artificial, quem possui esses direitos? As legislações atuais não conseguem sempre oferecer respostas claras. Alguns países já estão considerando emendas para incluir a inteligência artificial nas discussões sobre direitos autorais, enquanto outros permanecem hesitantes. Além disso, essa situação gera uma série de disputas legais que podem ocorrer quando há utilização de obras pré-existentes para treinar esses algoritmos. Este cenário jurídico emergente se torna ainda mais complexo quando consideramos a produção artística colaborativa entre humanos e máquinas, onde a participação de cada parte no processo criativo deve ser claramente definida. Os direitos de propriedade intelectual no contexto da inteligência artificial se revelam como um campo repleto de desafios e incertezas. Enquanto a legislação tradicional de direitos autorais protege as criações humanas, a aplicação dessas mesmas leis em produtos gerados por inteligência artificial gera dilemas éticos e legais. Os criadores de algoritmos que alimentam a inteligência artificial podem argumentar que detêm os direitos sobre as criações resultantes de seus programas, mas essa posição abre um leque de questionamentos. Por exemplo, se uma inteligência artificial faz uso de diversas obras de arte para aprender e criar uma nova, até que ponto isso configura uma violação de direitos? Há o risco de desvalorização do autor humano, colocando-o em uma posição vulnerável em relação às máquinas. Até que a legislação se adapte e se torne mais específica à realidade atual, as questões de propriedade intelectual permanecerão em aberto. A necessidade de uma estrutura que proteja criadores humanos e da inteligência artificial é urgente, gerando discussões entre artistas, juristas e responsáveis por políticas públicas, todos buscando um equilíbrio que respeite a originalidade e a inovação. Casos controversos na autoria da arte digital gerada por inteligência artificial são cada vez mais frequentes, e alguns deles conseguiram chamar atenção para os dilemas éticos e legais em torno do tema. Um dos casos mais notáveis é o da arte gerada pela inteligência artificial que foi leiloada por valores astronômicos, como a pintura Edmond de Bellamy, que traz uma pergunta crucial: quem, de fato, é o autor? Um evento que se destacou foi quando obras criadas pela inteligência artificial foram apresentadas em exposições de arte, levando a reações mistas do público e da crítica. Enquanto alguns aplaudiram o avanço tecnológico, outros se preocuparam com a perda da individualidade na arte. Outro exemplo relevante é o uso de materiais de artistas contemporâneos sem autorização, gerando polêmicas e levando à abertura de processos judiciais.
Esses episódios são apenas a ponta do iceberg, sinalizando que a relação entre a inteligência artificial e a produção artística é delicada e requer uma análise cuidadosa. A comunidade artística, assim, se vê diante de uma nova era onde a criatividade se redefine, mas não sem questionamentos sobre quem realmente detém a autoria e o que isso significa para o futuro da expressão artística. A criatividade sempre foi um tema de grande interesse ao longo da história. Desde os tempos antigos, filósofos, cientistas e artistas têm buscado compreender o que significa criar. Na Grécia Antiga, Platão via a criatividade como uma forma de inspiração divina, enquanto Aristóteles a considerava um aspecto da razão humana. Com o passar dos séculos, definições de criatividade foram se diversificando. No Renascimento, o conceito de individualidade e a capacidade do artista de imaginar tornou-se central, destacando a criatividade como um traço humano único. No século XX, com o surgimento da psicologia, o estudioso J. P. Guilford propôs uma visão mais técnica, dividindo a criatividade em diversos componentes, como a fluência e a originalidade. Esta abordagem fez com que a criatividade fosse vista como um processo que pode ser cultivado e desenvolvido, ao invés de uma dádiva exclusiva de alguns. Com o advento da era digital e, mais recentemente, da inteligência artificial, a compreensão da criatividade ganhou novas nuances. O que era considerado intrinsecamente humano agora se vê em disputa com as máquinas, que podem gerar ideias e produções artísticas. Essa evolução levou a questões críticas sobre se a criatividade pode ser realmente definida e como os humanos e as máquinas podem coexistir nesse espectro. Apesar dos avanços impressionantes na inteligência artificial, as máquinas ainda enfrentam limitações significativas quando se trata de criatividade. Embora possam gerar obras que imitam estilos ou combinem elementos de forma inovadora, elas carecem de experiências subjetivas que moldam a criação humana. A criatividade humana é profundamente influenciada por emoções, histórias pessoais e contextos culturais que as máquinas, com sua falta de consciência, não conseguem compreender. Além disso, uma obra de arte criativa muitas vezes se origina da dúvida, da busca e das falhas, algo que uma inteligência artificial, programada para resolver problemas de forma prática, não experimenta. IAs podem, por exemplo, criar uma composição musical que siga padrões predefinidos, mas será que elas realmente sentem uma música da mesma forma que um compositor que se emociona com as notas? Outro ponto é que, enquanto a máquina pode pesquisar e reprocessar uma vasta quantidade de informações, ela não é capaz de fazer julgamentos de valor fundamentados em experiências vividas. Portanto, embora as inteligências artificiais tragam novas possibilidades para a arte, elas ainda não conseguem replicar o profundo elemento humano que está intrinsecamente ligado ao processo criativo. As limitações da criatividade artificial também levantam questionamentos sobre o papel da intuição e do erro no processo criativo. O envolvimento humano frequentemente traz um elemento de surpresa e improvisação, que é difícil para máquinas replicar. Muitos artistas falam sobre a importância do acaso nas suas criações, um momento em que uma ideia ou uma direção inesperada emerge. As máquinas, que operam com base em algoritmos otimizados, tendem a seguir trajetórias previsíveis baseadas em dados e padrões anteriores. Essa previsibilidade limita a sua capacidade de realmente inovar ou desafiar as normas existentes de forma radical. Além disso, a arte é frequentemente um reflexo do tempo e do espaço em que é criada. A capacidade de um artista compreender e criticar contextos sociais, políticos e culturais é inata às interações humanas e às suas vivências. Um algoritmo, por mais sofisticado que seja, não pode vivenciar injustiças, alegrias ou tristezas da forma como um ser humano pode. Dessa maneira, as obras criadas por inteligência artificial, mesmo que tecnicamente impressionantes, podem se mostrar superficiais no que tange ao significado profundo, uma vez que faltam essa rica camada de experiências humanas. Apesar das aparentes limitações, a interação com a inteligência artificial pode, de fato, oferecer valiosas lições à criatividade humana. Ao explorar novas ferramentas, os artistas podem encontrar novas formas de expressar suas ideias e desafiar suas próprias presunções criativas. Por exemplo, a capacidade de uma inteligência artificial para processar dados e gerar novas combinações pode inspirar artistas a pensarem fora de suas zonas de conforto e buscarem novas abordagens à sua arte.
Além disso, a colaboração entre humanos e máquinas pode resultar em um diálogo enriquecedor, onde artistas podem usar a inteligência artificial como uma extensão de sua própria criatividade. A tecnologia não precisa ser vista apenas como uma ameaça à originalidade, mas como um meio de despertar novas formas de pensar. Além disso, ao experimentar com máquinas e suas capacidades, os artistas podem desenvolver um maior entendimento sobre o que define sua própria expressão artística, intensificando a reflexão sobre a essência de sua criatividade. Assim, a coexistência da arte humana e a produção da inteligência artificial pode abrir portas para novas possibilidades, ampliando os horizontes da criatividade em um mundo cada vez mais interconectado. O futuro da arte digital apresenta uma diversidade de tendências emergentes que merecem atenção. Uma das principais tendências é a integração aprimorada entre arte e tecnologia, resultando em experiências mais imersivas e interativas. As realidades aumentadas e virtuais já estão sendo utilizadas por alguns artistas para criar ambientes dinâmicos onde o público pode interagir com a obra de arte de maneiras inovadoras. Além disso, a inteligência artificial está se tornando um elemento central na produção digital, permitindo a geração de obras que não apenas imitam estilos, mas também respondem ativamente a inputs do público, criando assim uma experiência personalizada. Outra tendência é a utilização de plataformas descentralizadas e blockchain para garantir a autenticidade e os direitos autorais das obras digitais, dando aos artistas mais controle sobre suas criações e uma nova forma de monetização através de NFTs. A sustentabilidade é também uma preocupação crescente, com artistas explorando a arte ecológica e materiais sustentáveis, refletindo sobre os impactos ambientais da produção artística. Portanto, o cenário da arte digital será cada vez mais marcado pela fusão entre criatividade, inovação tecnológica e responsabilidade social. A colaboração entre artistas humanos e inteligência artificial está se consolidando como uma prática inovadora e promissora no campo da criação artística. Muitos artistas têm utilizado a inteligência artificial não como uma substituta, mas como uma parceira que enriquece o processo criativo. Essa coautoria permite que os artistas explorem novas fronteiras, expandindo seus horizontes e partes que antes poderiam ser limitadas pela habilidade ou pelo conhecimento técnico. Artistas como Refik Anadol têm utilizado algoritmos para transformar grandes conjuntos de dados em instalações visuais impressionantes, aproximando cada vez mais tecnologia e arte. Além disso, essa colaboração abre espaço para a experimentação, onde ideias que poderiam parecer inviáveis se tornam realidade com o suporte da inteligência artificial. Ao trabalharem juntos, os humanos e as máquinas não apenas criam novas estéticas, mas também instigam discussões sobre qual o papel da criatividade na produção contemporânea. Assim, a relação entre o artista e a inteligência artificial se torna um convite ao diálogo, onde cada parte aprende e se desenvolve, ampliando as possibilidades da arte. As comunidades artísticas exercem um papel fundamental na definição do futuro da arte e da inclusão da inteligência artificial nesse universo. Essas comunidades, que vão além de coletivos de artistas, incluem críticos, curadores, educadores e apreciadores da arte, todos engajados em discussões sobre o impacto da inteligência artificial na produção artística. Elas promovem um ambiente onde a troca de ideias, a colaboração e a crítica são essenciais para entender como a tecnologia pode ser utilizada de forma ética e criativa. Além disso, por meio de exposições, conferências e workshops, essas comunidades têm o poder de educar e sensibilizar o público acerca das novas práticas artísticas que emergem da utilização da inteligência artificial. As iniciativas que buscam integrar a diversidade de vozes e experiências são cruciais para garantir que a arte continue a refletir a sociedade contemporânea de maneira inclusiva. Ao cultivar um espaço de diálogo e suporte entre artistas e tecnologia, as comunidades artísticas podem ajudar a moldar uma narrativa que valoriza não só a inovação, mas também a história, a cultura e a identidade que caracteriza a produção artística. Refletir sobre o futuro da criatividade e da autoria no contexto da inteligência artificial nos leva a questionar de maneira crítica o que significa ser criativo em um mundo em constante evolução. A noção de autoria, tradicionalmente relacionada a um indivíduo com um estilo e uma visão única, começa a se desdobrar em uma tapeçaria complexa onde humanos e máquinas compartilham o processo criativo. Isso não significa que a criatividade humana esteja ameaçada, mas na verdade, a interação com a inteligência artificial pode servir como uma fonte de novos insights e forças inspiradoras.
No entanto, é essencial que os artistas continuem a explorar suas identidades e as raízes da expressão artística enquanto navegam por esses novos territórios. Ao abordar as implicações éticas da inteligência artificial e sua relação com a originalidade, o futuro da expressão artística poderá enriquecer-se através desses diálogos. As incertezas que cercam a produção artística na era da inteligência artificial devem ser vistas como uma oportunidade de expandir nossa compreensão sobre a criatividade, revitalizando o entendimento sobre onde a tecnologia nos leva e como podemos moldar esse futuro de maneira significativa e consciente. Neste capítulo, revisamos as questões centrais que emergiram ao longo da discussão sobre autoria e criatividade na era da inteligência artificial. A produção artística, que antes era relegada ao domínio exclusivo dos humanos, agora se confronta com a presença de máquinas inteligentes que podem criar obras com a mesma habilidade, ou até maior, do que um artista tradicional. As perguntas que se colocam são profundas: quem é o verdadeiro autor de uma obra? A máquina, o programador ou o artista que a orientou? Além disso, refletimos sobre como as novas tecnologias, incluindo algoritmos e aprendizado de máquina, estão moldando o futuro da estética e da interpretação artística. Observamos que, por um lado, as IAs democratizam o acesso à arte, permitindo que pessoas de diversos perfis produzam e compartilhem suas criações. Por outro lado, a originalidade e a autenticidade estão sendo constantemente questionadas. Em suma, precisamos considerar que a criatividade, nesse novo cenário, é um tecido complexo interligando humanos e máquinas, onde cada um tem um papel a desempenhar na constelação artística contemporânea. Refletindo pessoalmente sobre o impacto da inteligência artificial na arte, posso afirmar que a tecnologia nos apresenta tanto desafios quanto oportunidades. A capacidade das IAs de criar obras que se assemelham a produções humanas é impressionante e, embora isso possa ser vista como uma ameaça à originalidade, também a transforma em uma rica fonte de aprendizado e exploração. Recentemente, assisti a uma exposição que apresentava pinturas geradas por algoritmos, e o efeito foi tanto fascinante quanto inquietante. Ao me deparar com essas obras, percebi que as emoções que elas evocar não são menos válidas simplesmente porque foram criadas por uma máquina. No entanto, a questão que permanece é como a nossa apreciação da arte muda nesse contexto. As emoções e o significado que atribuímos às criações da inteligência artificial nos fazem questionar o papel da experiência humana na apreciação artística. A arte precisa refletir experiências que muitos indicam não podem ser substituídas. Portanto, mesmo em um mundo repleto de inovações tecnológicas, o toque humano na criação artística talvez continue a ser um elemento insubstituível. Proteger seus direitos como artista em um mundo dominado por tecnologias de inteligência artificial é uma questão essencial que precisa ser abordada. À medida que a produção artística se torna mais acessível por meio de softwares baseados em inteligência artificial, os artistas podem encontrar seus trabalhos sendo replicados ou manipulados sem o devido reconhecimento ou compensação. Para amparar suas criações, é fundamental que os artistas compreendam a importância das leis de direitos autorais existentes e como elas se aplicam no contexto digital. Registros de obras, termos claros de uso e contratos podem ajudar a garantir que o trabalho original de um artista seja protegido. Além disso, há a necessidade de educação contínua sobre como a tecnologia pode afetar o campo artístico. Os cursos, workshops e grupos de discussão podem ser essenciais para proporcionar suporte, informação e uma rede de solidariedade entre artistas. Ao se apropriar do conhecimento sobre seus direitos, artistas podem não só defender suas criações, mas também participar ativamente na discussão sobre o que significa ser um criador no século XXI. A proatividade nesse aspecto será vital para navegar pela complexidade do cenário artístico contemporâneo. Convido todos a refletirem sobre essas questões e a compartilhar suas opiniões sobre o papel da inteligência artificial na arte. Quais são suas experiências com a produção artística assistida por máquina? Você vê a inteligência artificial como uma aliada ou como um rival? A sua visão sobre a autoria e a criatividade evoluiu com a presença dessas tecnologias? Esse debate precisa ser amplo e inclusivo, abrangendo diferentes perspectivas e histórias. Por exemplo, algumas pessoas podem se sentir ameaçadas pela ideia de que uma máquina pode produzir arte, enquanto outras podem considerar isso uma oportunidade incrível para expandir os horizontes da criatividade. Assim, vamos abrir espaço para uma troca rica de ideias. Para isso,
Crie um espaço de diálogo, seja em fóruns online, grupos de arte ou mesmo entre amigos e familiares. Ao expressar suas reflexões e ouvir a voz de outros, podemos nos aproximar da construção de um entendimento coletivo sobre esse tema fascinante. Afinal, a arte é uma expressão da vida humana e, ao debatê-la, aproximamo-nos ainda mais da essência do que significa criar em uma era de mudanças rápidas. A interseção entre arte e inteligência artificial não apenas redefine conceitos de autoria e criatividade, mas também expande as possibilidades de expressão artística, desafiando-nos a reavaliar o que significa ser um criador em um mundo em constante mudança. Quais histórias ou tópicos você gostaria de ouvir em nossos próximos vídeos? Deixe suas sugestões para que possamos trazer conteúdos que realmente ressoem com você. Como você vê a relação entre a inteligência artificial e a produção artística? Você acredita que a inteligência artificial pode realmente criar arte ou apenas reproduzir estilos existentes? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar fascinantes questões sobre a arte e a tecnologia.